Bom, gente, nós já estudamos matemática, não é isso? Agora nós iremos estudar em ciência, né? E nós iremos iniciar na página 186 a 192. Assim, vocês podem estranhar a questão da quantidade de página, mas é porque é mais leitura. Aí vem a leitura, aí vem apenas uma questão, aí vem duas, três leituras, né? Mas mesmo assim nós não vai deixar de fazer a nossa atividade, não é isso? Na página 186, vocês irão colocar a data de hoje, a mesma data. Qual é a data de hoje que nós iremos colocar, gente? Aqui, ó. 12, desculpem, 12/6/2020. Essa data onde vocês irão colocar no módulo de vocês aqui, ok? Colocando a data, nós agora iremos iniciar. Lembre-se que na aula passada nós estudamos sobre água, não é isso? Que nós encontramos água no rio, no lago, em lagoa, né? Represa, não é isso? E hoje nós iremos estudar e falar sobre água salgada e água doce. E esse tema, ele já vem com uma pergunta, que já é o quarto, que é a continuação, né, gente, do nosso conteúdo. Aí ele diz assim: você sabe de onde é obtido o sal que utilizamos em nosso cotidiano? Você sabe, gente, de onde é obtido o sal? Como é o sal, hein, gente? Vamos conhecer como é esse sal, né? Que o sal, ele fica em um reservatório, onde nesse reservatório que é armazenado, aí a água evapora e fica só salina, né? E com a extração da água do salgada, esse sal é de onde? Vem do mar, né? Ele pega essa salina lá do mar, extrai a água salgada, não é isso? E depois de extrair a água salgada, esse sal, ele é processado, passa por um processo para que chegue nos estabelecimentos de venda. Vamos continuar a nossa leitura? Então, é assim que é o nosso sal, ok? Se é você colocar no 4, se você colocar, é a extração da água salgada, ok? No quarto, você vai colocar essa questão, essa resposta, a extração da água salgada, ok, gente? No quarto, vamos continuar a nossa leitura aqui, ó, tá? Vamos lá, acompanhe, por favor. Ela diz assim: ao responder as questões anteriores, provavelmente você e seus colegas citaram as salinas, né? Como mostra na fotografia a seguir. Salina em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, em 2015. Aqui, gente, a salina, que é uma salina, a água do mar é armazenada em reservatório, onde recebe a luz solar diretamente e também fica exposto à ação dos ventos. Nessas condições, a água do mar evapora, passando do estado líquido para o estado gasoso. Quando isso ocorre, o sal presente na água do mar se acumula no reservatório, de onde é coletado e passa por alguns processos antes de ser comercializado. Ou seja, foi como a tia falou, né? Esse sal, ele é extraído do mar, né, gente? Aí o sal de cozinha que utilizamos para cozinhar, né, é retirada da água do mar, que é salgada. Cuidado para o que está pensando nesse momento na cabecinha de vocês, né? Vocês devem estar pensando: então, tia, eu vou colocar a água do mar e vou cozinhar. Mas não é assim. Ele passa por um processo, né? Como eu acabei de ler para vocês. Observando o processo de extração do sal, a partir da água do mar, podemos perceber que os mares e os oceanos são compostos por água salgada, claro, né, gente? Nós sabemos, né, que o oceano, o mar, ele é composto por água salgada. Depois de nós lermos na página
186, nós iremos dar continuidade à leitura da página 187, que é essa página aqui, ó, tá? Vamos lá. A água salgada não pode ser consumida diretamente pelos seres humanos e por outros animais. No entanto, muitos animais vivem em água salgada, como alguns peixes. Por exemplo, de alguns peixes que vivem na água salgada. O tubarão, não é isso, gente? A baleia, estrelas do mar. Esses são alguns peixes, né, que moram dentro do mar. Agora, nós iremos ler um pouquinho e conhecer sobre o Mar Morto. O que quer dizer Mar Morto? Vamos lá? Vamos estudar e prestar atenção? Ó, cuidado na palavra Mar Morto. Não quer dizer que tá morto não, viu? Vamos lá. Você sabia que entre Israel e a Jordânia existe um lago com água salgada? Vocês já ouviram falar, gente, que lá em Israel, lá em Jordânia, entre um e outro, existe um lago com água salgada? Vocês sabiam disso? Esse lago é chamado de Mar Morto. Vamos saber por que esse lago é chamado de esse lago é chamado de Mar Morto? Vamos lá? Ele diz assim, ó: a água desse lago tem cerca de 10 vezes mais sais dissolvido do que a água do mar. Essa característica impede o desenvolvimento de animais e de plantas, né? E por esse motivo que esse lago é conhecido como Mar Morto, não é isso? A grande quantidade de sal na água do Mar Morto permite que os banhistas boiem com facilidade. Ou seja, por que chamamos de Mar Morto? Pô, gente, é horrível mesmo. Mas infelizmente na rua, né, ninguém manda, aí gente muito mal educada e atrapalha um pouco, né? Vamos lá continuar. Por que nós chamamos de Mar Morto? Hein? Mar Morto por ela ter uma grande concentração de sal a mais. O mar não já é salgado, a água do mar não já é salgada. Nesse lago, ele é muito mais, tem a quantidade de sal maior, tá certo? E por ele ter uma quantidade de sal maior, então faz com que a pessoa boie, né? Fique flutuando. Como você está vendo aqui na imagem, a mulher está bem leve em cima da água, flutuando na água, né? Boiando. Por que ela consegue fazer isso? Pela concentração de sal que tem a mais nesse lago, então faz com que as pessoas consigam fazer com mais facilidade. E se vocês observarem, não tem onda, né? E outra coisa, o que é que ele diz? Nessa água não existe seres vivos. Ou seja, não tem condições de um peixinho morar lá. Não tem condições de existir algas no fundo desse lago. Por quê? Porque a salina, a concentração de sais é tão grande, gente, que não tem como sobreviver nenhuma espécie de seres vivos aí, né? Ou seja, animal, ou seja, vegetal, certo? Pela concentração que existe de sal que é maior do que a do mar, certo? Vocês agora entenderam o que quer dizer Mar Morto? Mar Morto é isso, gente, tá? Agora nós iremos dar continuidade em Água Doce. A fotografia ao lado mostra uma nascente de rio, um local onde a água que existe nos lençóis subterrâneos atinge a superfície terrestre. Como vimos, a água do mar é salgada, no entanto, a água existente nos lençóis subterrâneos é que atinge a superfície terrestre por meio das nascentes é doce. A água doce das nascentes segue um curso formando o rio, ribeirão e córrego. Ó, a água doce nós encontramos ela em rio, em lago, cachoeira, em poço, não é isso? Somos cisterna, não é isso, gente? Agora nós iremos para a página 188, vamos lá? Na página 138 ele diz assim, ó, que é essa página, preste atenção, tá? Veja a seguir onde podemos encontrar água doce nos ambientes, né?
A água da superfície da terra. A água doce pode ser encontrada na superfície terrestre, em rios, lagos e córregos. A maior parte da água doce que utilizamos em nosso cotidiano provém dos rios e lagos. Essa água normalmente é tratada para que se torne própria para o consumo humano. Lago Rodrigo de Freitas, na cidade do Rio de Janeiro. E ao lado tem a fotografia do Rio Amazonas. Tá, gente? Ó, nós sabemos que a água que nós consumimos é a água que vem da onde? Dos rios, dos lagos, não é isso? Agora, não é aquela água diretamente, ela passa por um processo de tratamento, na estação de tratamento. E quando essa água estiver própria para o consumo, para o nosso uso, é que nós iremos utilizar, tá certo? Aí diz assim, além do consumo humano, a água é utilizada para irrigar plantações na agrícola. Claro, né, gente? Assim como nós, seres humanos, necessitamos de água, né? Para nós ingerirmos, para nós cozinharmos, para nós nos banharmos, para nós utilizarmos em nossas limpezas, né? Nas higienes pessoais, em a limpeza da casa. Nós precisamos utilizar água sim, não é isso? Assim como nós precisamos utilizar água, as plantas também necessitam de água. Elas necessitam ser irrigadas, né? Ou seja, irrigada quer dizer aguada, ok? Ó, olha aqui uma plantação sendo irrigada. Ok, gente? Vocês entenderam direitinho? Agora, nós iremos para a página 189. Certo? Na página 189, ela diz o seguinte: a água subterrânea. A água subterrânea geralmente é encontrada nos chamados lençóis subterrâneos. Vamos conhecer um pouco o que é lençóis subterrâneos? Os lençóis subterrâneos são região do subsolo, onde a água da chuva que penetra no solo e se acumula, formando reservatório subterrâneo. É por isso que existe essa água subterrânea, né? É a água da chuva que cai no solo, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, aí por isso que tem água subterrânea, ok? Em geral, o ser humano tem acesso às águas subterrâneas por meio de poços e também pelas minas de água. Ou seja, não tem gente que tem poço em casa, não é isso? Tem gente assim, é mais nas fazendas, ou então em ruas que são mais reservadas. Tem ruas assim que tem cacimba, né? Outros já são poços, cisterna. Então, eles vêm de onde essa água? Essa água vem de onde, gente? É uma água dos lençóis subterrâneos, certo? A água dos lençóis subterrâneos. E no lugar que é mais baixo, a proporção da água é maior. E nos lugares que são mais altos, tem que cavar muito para que chegue no lençóis da água subterrânea. Entenderam até aqui? Vamos agora ver sobre geleiras. O que é geleiras? Hein, gente? Geleiras, vamos lá conhecer as geleiras, que é da página 189 que tem aqui, ó. Vamos lá? A geleira, gente, ele diz o seguinte, preste bem atenção nas geleiras. Geleira é a maior parte de água doce e da terra. Está congeladas nas geleiras. Essa água não é utilizada para o consumo humano, porque se encontra em estado sólido. Como é que nós vamos utilizar? Um pedaço de gelo, é? A gente vai beber gelo, é? Não, né, gente? Por isso que diz que a geleira, ela não está, né? É por isso que ele diz assim, a maior parte de água doce da terra está congelada nas geleiras. Essa água não é utilizada para o consumo humano, porque se encontra em estado sólido, né? Não é porque não é uma água limpa, é sim, é porque ela se encontra no estado sólido, ou seja, é igual uma pedra de gelo, certo, gente? A água doce também está representada no solo, no mar, no ar, nas plantas, nos seres humanos e outros animais, né? Geleira Périto Morena, na Patagônia, Argentina. Gente, assim, é incrível, né?
Mas é muito lindo você ver aquela geleira e às vezes eles formam aqueles, tipo um pico, uns cristais de gelo, né? É bonito, só que infelizmente a gente não tem como utilizar, né? A geleira. Vocês lembram que a última aula, umas 2 aulas antes dessa, que a tia falando sobre a água, a tia disse o quê? Que entre 100% de água no país que nós temos, 25% é de água doce, 71% é de água salgada, 29%, desculpe, 29% é água doce e 71% é água salgada. E desses 29%, lembre que a tia fez aqui um teste, quanto a quantidade de água que nós temos, água potável. O que é água potável? Só recapitulando, a água potável é uma água própria, é uma água limpa, é uma água sem cor, sem cheiro, sem nada, uma água própria para o consumo, né, gente? Nós não iremos tomar qualquer água. É como a tia fez um exemplo e eu vou dar outro exemplo. Não tem uma garrafa de 2 litros, vamos dizer que ali, aquela garrafa de 2 litros é a proporção de 29% de água doce que nós temos no nosso mundo. E dentro desses 29%, desculpem, dentro dessa garrafa que é de 2 litros, que tem a quantidade de 29% de água doce, apenas uma tampinha da garrafa de água potável, de água limpa, de água própria para o nosso consumo. Imagine, para vocês terem só a noção, imagine uma garrafa de 2 litros de água e você só poder tomar, ter só aquela quantidade da tampinha. Imagine, é mínima, gente, a quantidade de água que nós temos no nosso mundo, não é isso? Então devemos cuidar, devemos preservar, para que futuramente não acabe a água, certo? Então, por isso, nós devemos ter cuidado. Que cuidado? Ao escovar os dentes, fecha as torneiras, né? Vai tomar um banho quando estiver se saboando, passando shampoo, fecha o chuveiro. Essas medidas, gente, que nós devemos ter, né? Para que a gente possa economizar. Se lava a roupa na máquina, aquela águazinha que sai, usa ela para lavar a tua calçada. Por quê? Você já está economizando água. É uma maneira, né? De vocês utilizar a água, né? Pega aquela água, né? Que você lavou roupa da máquina e lava a calçada, lava o quintal, né, gente? Outra coisa também, se tiver algum recipiente onde pode colher aquelas águas da chuva, colhe. Já serve para lavar um banheiro, serve para lavar uma área, serve para lavar uma casa, não é isso? Vocês entenderam, gente? Lembra que a tia disse o quê? Uma aula puxa a outra, não é isso? Agora a gente vai para as atividades. Essas atividades, ela tá na página 190, 191 e 192. Vamos lá? Na página 190 tem essa atividade aqui, ó. Eu vou ler e preste atenção. A fotografia abaixo mostra a foz do rio Ceará, Mirim, local onde suas águas se encontram com as águas do mar do Oceano Atlântico, em Extremoz, no Rio Grande do Norte. Escreva nos locais indicados na fotografia se a água é salgada ou doce. Ou seja, preste atenção, viu? Ó, aqui tem uma linha que tem a água. Veja para onde ela foi. Ela foi para onde? Essa água aqui, isso aqui é o quê? É o que, gente? O mar. Não é o mar? Se aqui é o mar, então essa seta, ela está apontando o quê? Que a água é o quê? Doce ou salgada? Hein? Aí vai colocar o nome aqui, né, gente? Agora, nós iremos ver essa outra setinha. Essa outra setinha para vocês, ó, ela vai onde? Aqui onde tem esse lago, né? Aqui nesse lago é o quê? É água doce
ou é água salgada no lago? Aí você vai colocar. Um é salgada e a outra é doce, né? Aí você veja onde é que você vai se encaixar direitinho. Em seguida, nós iremos à atividade do segundo. O segundo ele diz assim: escreva em cada situação a atitude que contribui para economizar água. Olha aí, lembra do que a tia falou há pouco instante, né? A maneira de se economizar água. Vamos lá? Ó, vocês vão olhar a imagem a imagem B, a imagem C e a imagem D. De acordo com essas imagens, vocês irão responder. Ou seja, a primeira imagem aqui, número A, da letra A. O que está acontecendo com essa primeira imagem? Que é isso aqui? Isso aqui é uma caixa. Essa caixa, essa água vem de onde? Hein? Então, o que é que vocês irão colocar? Está chovendo e essa água vem de onde? Aí você vai botar o quê? Armazenando a água da chuva. Ó, aí você vai, na letra A, você vai colocar essa resposta. Armazenando água da chuva. É uma maneira de economizar, né? Já serve para lavar os banheiros, serve para lavar as calçadas, serve para fazer uma limpeza na casa, lavar a casa, certo? A imagem B, o que é que nós podemos fazer diante da imagem B para economizar água? Fazer o que, gente? Fechar a torneira enquanto estiver escovando os dentes, certo? Aqui, ó, letra B, fechar as torneiras. E na letra C, o que diz aqui essa imagem da letra C? Fechar o quê? A criança está se ensaboando com o chuveiro ligado. É correto? O que é que deve fazer? Que medida devemos tomar para que economizamos água? Fechar o chuveiro enquanto estiver se ensaboando, né? E a última é a letra D. O que é que a pessoa está fazendo na letra D? Está jogando fora a água da máquina. Então, que processo nós podemos utilizar para economizar essa água, né? Nós devemos reutilizar essa água da letra D para o que, gente? Para lavar calçadas, não é isso? Reutilizar, quer dizer, você vai utilizar o que já foi usado. Reutilizar a água da máquina para lavar a calçada, ok? Respondendo à questão da página 190, nós iremos para a página 191. Eu vou ler e vocês acompanhem. O terceiro. O aquífero Guarani é um grande reservatório de água subterrâneo que atinge a parte da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. A maior parte desses reservatórios fica no Brasil. Letra A. A água do aquífero Guarani é salgada ou é doce? Se fica no reservatório, ele é o quê? Doce, né, gente? Vai lá e marca o X, ok? Agora preste atenção à letra B. A ilustração a seguir mostra como se forma um reservatório da água subterrâneo. Escreva cada indicação da imagem, a letra da explicação correspondente. Vocês vão colocar a letra A, B e C aqui, de acordo com essas perguntas aqui. Onde é que vocês acham que se encaixa? A letra A. A água da chuva atinge a superfície terrestre. A água da chuva que está atingindo a superfície terrestre está aqui, nesse rio? Está aqui, ou está aqui? Aí você vai colocar a letra dentro desse quadradinho. A letra B. A água que atinge a superfície terrestre penetra entre as partículas do solo. Onde é que essa água da chuva está penetrando as partículas do solo? O solo é aqui, O solo é aqui ou o solo é no rio? Aí você vai colocar a letrinha B. A letra C, ele diz assim: ao atingir uma camada de rochas impermeáveis no subsolo, a água que atravessou o solo fica acumulada, formando grandes reservatórios. Ok. Onde é que está o reservatório? Onde é que a água está acumulada? É aqui ou é aqui? Aí você vai colocar.
Agora, nós iremos para a letra C. A letra C, ela diz o seguinte: explique com suas palavras como a água de aquífero Guarani pode ser coletada para a utilização do ser humano. Então, assim, ele quer saber de onde a gente podemos retirar essa água. Você em casa, por exemplo, você utiliza a água do poço? Você utiliza a água de cacimba? Você utiliza a água de uma extensão que tem na sua casa? Aí você vai dizer como é que nós podemos utilizar a água, né? Porque tem gente que usa cisterna, tem gente que tem poço em casa, tem gente que tem cacimba, né? Aí você vai colocar, certo? E a letra D, ele diz assim, ó: uma das ameaças ao aquífero Guarani é a contaminação da água causada principalmente pelas atividades agrícolas e industriais, não é isso? Ou seja, claro, lembra da aula passada que a tia disse o quê? Se jogar os produtos químicos, o que é que vai acontecer? Se jogar os produtos químicos, essa substância química presente no solo pode, juntamente com a água da chuva, penetrar no solo e contaminar todo o solo, ok? Agora, nós iremos para a atividade, que é a última, né? É da página 192. Na página 192, ele fala o quê? Poluição da água. Aqui, ó. 192, ele fala de quê? Poluição da água. Vamos lá? Lê a manchete a seguir. Poluição de córrego em Uberlândia é analisada por alunos da UFU. Isso? Aí o número 1 ele já vem com a pergunta: qual é o principal assunto abordado na manchete? A manchete fala de que, gente? Que está em negrita, essas duas linhas. De que é que a manchete fala? A manchete está falando de quê? Hein? De que é que a manchete está falando? Aí você vai colocar no número 1, ok? Agora vamos para o número 2. Você já ouviu falar do termo poluição? Ou seja, você já ouviu falar sobre esse assunto poluição? O que é poluição? Hein, gente? Poluição é tudo aquilo que você polui o ambiente, tudo que você joga, né? Tá poluindo o ambiente. É isso? Se você já ouviu falar nessa palavra poluição, coloca lá sim. Se não ouviu, coloca não. Agora a tia vai ler isso aqui e vocês prestem atenção. Muitas das atividades que o ser humano realiza provocam alterações nos ambientes, como a liberação de lixo, esgoto e materiais industriais que prejudicam o ambiente. As alterações realizadas pelos seres humanos é que prejudicam o ambiente e os seres vivos, que são chamados de poluição. A poluição do córrego do rio e lago altera as características da água, tornando-a imprópria para o consumo dos seres vivos, prejudicando também aqueles que vivem na água, como peixe e algumas plantas. Gente, é sério. Se você é acostumado a jogar lixo em todo canto, repense, né? O lugar do lixo é no lixo. Só que tem gente que joga sem noção na rua. Aí o que vai acontecer? Ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. Pensa que não, vai estar tudo entupido. Aí quando vem a chuva, como o bueiro está entupido, como é que essa água vai passar? Me diga. Se polui o ambiente jogando tudo no meio da rua, não passa não, gente. Porque vai acumulando e termina entupido, não é isso? Então preste atenção, né? Preste atenção, porque é sério, né? Existem muitas inundações, principalmente na época de chuva, na época de inverno, por conta de lixo acumulado, né? Ou então esse lixo vai descendo pelos córregos, né? Ou seja, pelo rego, vai descendo e muitas das vezes eles são despejados no rio,
né? Acaba com os peixinhos, porque se coloca essa poluição chega dentro do rio, um peixe come um plástico, alguma coisa, ele vai morrer, não é isso? Certo, gente? Eu não sei se ficou claro, mas qualquer coisa, qualquer dúvida ao desenvolver da atividade, estarei aqui para tirar. Fique com Deus, tenha um ótimo final de semana, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês.